Olá! Hoje a gente vai fundo numa coisa que parece super familiar, mas que tem uma origem, assim, que a nossa cabeça mal consegue processar: a literatura. Essa ideia de que as histórias que a gente conta, os filmes que a gente vê, tudo isso vem de uma tradição muito mais antiga que a própria escrita. Exato. É pensar que, por mais tempo na história da humanidade, ler uma história não tinha nada a ver com abrir um livro. Era sentar ao redor de uma fogueira e ouvir. A literatura era um evento ao vivo. É isso. E a nossa conversa hoje é sobre essa jornada maluca. A gente se baseou nos materiais que traçam essa linha do tempo, sabe? Desde essas fogueiras da pré-história até os palcos da Grécia e os fóruns de Roma. Aham. A missão aqui é entender como a gente foi do contador de histórias, que guardava tudo na cabeça, para as bibliotecas gigantescas que temos hoje. E o mais doido, porque o software que os gregos e romanos criaram há mais de 2000 anos ainda roda em quase tudo que a gente consome. É uma ótima pergunta. Ok, vamos desvendar isso. Bom, o ponto de partida é o mais contraintuitivo, eu acho. A gente pensa em literatura e a imagem que vem é de um livro de uma página impressa. Mas esse é um recorte minúsculo da história toda. Por milênios, a literatura foi oral. Era a cola que mantinha as sociedades unidas. E não era só entretenimento, né? Os materiais que a gente viu deixam isso muito claro. As histórias, os mitos, os cantos. Era o jeito que eles tinham de explicar o mundo. Por que chove? Por que o sol nasce? Quem somos nós? As respostas estavam nessas narrativas. Sim, exatamente. Era o Google, o manual de instruções e a constituição de um povo, tudo junto e guardado na memória. E a forma como eles faziam isso era genial. Os textos que analisamos destacam elementos como o ritmo, a repetição de frases, a musicalidade. Hoje a gente lê, por exemplo, as epopeias de Homero e pode achar meio estranho. Nossa, por que ele repete a aurora de dedos rosados tantas vezes? Total. Lindo na escola eu pensava, o editor aqui cochilou, né? Exatamente. Mas o que parece uma falha de edição era, na verdade, a tecnologia da época. Eram ferramentas mnemônicas, sabe, ganchos para a memória. A repetição e o ritmo não eram enfeite, eram um software que garantia que a história pudesse ser passada de geração em geração sem se perder. Era um sistema de armazenamento de dados baseado em cérebros humanos. Os HDs humanos. E quem eram essas pessoas? Os anciãos, os xamãs, os bardos, figuras que eram basicamente as bibliotecas ambulantes da comunidade. Imagina a responsabilidade. Era uma responsabilidade imensa. E eles eram artistas, não eram meros repetidores. A cada vez que contavam a história, eles a recriavam. Era uma performance. Eles sentiam o público, adaptavam uma parte, enfatizavam outra. A história estava viva, pulsando. E aqui tem uma coisa que, cara, explodiu minha cabeça. A ideia de autoria. Como assim? Ninguém era dono da história. Hoje a gente vive a cultura do crédito, do quem escreveu, dos direitos autorais. Lá, simplesmente não existia isso. Pertencia à comunidade. Era um bem comum, como um rio ou uma floresta. Cada contador de histórias era um guardião temporário, que recebia a narrativa dos seus antepassados e tinha o dever de passá-la adiante. A ideia de um indivíduo dizer "este mito é meu" seria tão absurda quanto dizer "o nascer do sol é meu". Que loucura! Isso muda tudo. Então, quando a escrita finalmente aparece, não foi tipo um interruptor que se ligou e a tradição oral acabou? De forma alguma. Foi uma transição lenta, gradual e, no início, até meio desconfiada. Os materiais mostram que as primeiras coisas a serem escritas foram registros práticos, leis, contabilidade, inventários. A literatura, essa coisa sagrada e performática, demorou a migrar para o papiro. As epopeias de Homero, a Ilíada e a Odisseia, são um exemplo perfeito. Elas circularam por séculos como poemas cantados, de boca em boca, muito antes de alguém ter a ideia de registrá-las. Então, a escrita não foi uma substituição, foi mais uma ferramenta nova no kit. Exatamente. Uma ferramenta que mudou o jogo.
A escrita permitiu que os textos ficassem mais longos, mais complexos. Um contador de histórias, por mais genial que fosse, tem um limite de memória. Um escritor pode revisar, construir tramas paralelas, criar estruturas muito mais elaboradas. E, claro, permitiu que a história viajasse sem o contador. Mas a marca da oralidade, aquele ritmo, aquelas repetições, permaneceu no DNA da literatura escrita por muito, muito tempo. Ok. Então temos essa tradição oral super poderosa, que funciona na base da memória e da performance. Aí chega uma nova tecnologia, a escrita, e encontra os gregos que estavam com a cabeça a mil repensando tudo sobre política, filosofia, arte. Essa mistura deve ter sido explosiva, não? Foi o Big Bang da cultura ocidental. A gente entra na Antiguidade Clássica, mais ou menos do século 8 a.C. até o 5 depois de Cristo. E os gregos não só adotaram a escrita, eles a usaram para organizar o mundo e a experiência humana de uma forma totalmente nova. Eles eram obcecados por equilíbrio, harmonia, razão e, principalmente, eles colocaram o ser humano no centro de tudo. É o tal do antropocentrismo. Deixa de ser só sobre deuses e monstros e passa a ser sobre nossas angústias, nossas escolhas erradas, nossas paixões. Exatamente. Para explorar tudo isso, eles não só contaram novas histórias, eles criaram as pastas, as categorias que a gente usa até hoje. Eles inventaram gêneros literários. Vamos passar por eles. O primeiro é o épico, certo? Que já vinha da tradição oral. Sim, o gênero épico foi o primeiro a se consolidado. Com a Ilíada e a Odisseia agora fixadas pela escrita, eles tinham um modelo da grande narrativa nacional. São histórias de heróis, guerras, viagens impossíveis. Mas o fundamental é que o épico fala da experiência coletiva, dos valores de um povo. Honra, glória, o embate contra o destino. É a história do nós. Mas e a voz individual? E o sentimento que não é de um herói no campo de batalha, mas de uma pessoa comum com o coração partido? Para isso, eles criaram um contraponto perfeito, o gênero lírico. Se o épico é o nós, o lírico é o eu. É a poesia da subjetividade, dos sentimentos. E aí você tem figuras como a poeta Safo escrevendo sobre amor e desejo de um jeito tão íntimo, tão pessoal, que choca e emociona até hoje. Era uma poesia feita para ser cantada ao som da lira, por isso o nome lírico. Foi uma revolução. A ideia de que os seus sentimentos mais particulares eram dignos de se transformar em arte. Épico para a nação, lírico para a alma. Faz sentido. E aí vem a invenção que para mim é a mais espetacular de todas, o teatro. Ah, o gênero dramático é uma criação monumental. Nasceu de rituais religiosos para o deus Dionísio e se transformou na principal forma de debate público e reflexão da cidade. E eles já o dividiram em duas grandes vertentes. A primeira é a tragédia. Que eu confesso na escola achava um porre. Todo mundo se dava mal no final. É a reação mais comum. Mas a ideia da tragédia com autores como Ésquilo, Sófocles, Eurípides era justamente essa. Colocar no palco um personagem nobre, mas com uma falha, que enfrenta um dilema impossível. Pense em Antígona, que tem que escolher entre a lei dos homens ou a lei dos deuses para enterrar o irmão. Não há saída fácil. A queda do herói não era para deprimir, mas para provocar catarse na plateia. Catarse é aquela sensação de lavar a alma que a gente sente depois de um filme muito intenso. Exatamente isso. Ao ver o sofrimento extremo no palco, o público refletia sobre a própria vida, sobre justiça, sobre o limite humano. Era uma sessão de terapia coletiva para a cidade inteira. Que incrível. E para não ficar só na terapia pesada, eles tinham a outra ponta. Sim, a comédia, com um mestre como Aristófanes. E não era uma comédia de piadinhas bobas, era uma sátira política e social absurdamente afiada. Imagina o Porta dos Fundos ou o Saturday Night Live da época sendo encenado no principal festival da cidade, com os políticos e filósofos que eles estavam zoando sentados na primeira fila. Eles não perdoavam ninguém. Era uma demonstração de liberdade de expressão impressionante. Impressionante mesmo. Épico, lírico, dramático. Eles basicamente montaram o cardápio de opções narrativas que a gente tem até hoje. Mas aí chegam os romanos.
Sabe, eu sempre tive a impressão de que os romanos eram meio que a banda cover dos gregos na literatura. Eles só copiaram e colaram? Ou a história é mais complexa? Banda cover é uma ótima provocação. E, de fato, a influência grega foi avassaladora. Os romanos ricos mandavam os filhos estudarem na Grécia, eles traduziam e adaptavam as peças gregas. Mas eles não foram meros imitadores. Talvez seja melhor pensar neles como um grande diretor de cinema que adapta um livro genial. Ele respeita a original, mas filma com a sua própria câmera, com a sua própria agenda, deixando a sua marca. E qual era a marca romana? O pragmatismo, o senso de ordem, a glorificação do Estado. Enquanto o grego era mais filosófico, mais especulativo, o romano era mais prático, mais político, mais jurídico. Isso transparece totalmente na literatura deles. Me dá um exemplo claro disso. O exemplo perfeito é a Eneida, de Virgílio. Na forma, é uma epopeia igualzinha a Ilíada e a Odisseia. Um herói, Enéas, foge de Troia e vive uma jornada cheia de percalços. Mas o propósito é 100% romano. A obra foi praticamente encomendada pelo imperador Augusto para criar uma origem mítica e grandiosa para Roma. É uma obra de arte espetacular, mas também é um projeto político. É a arte a serviço do poder. É como se um governo hoje financiasse o maior blockbuster de Hollywood para justificar sua história e suas ações. Entendi. A forma é grega, mas a intenção é romana. E isso se repete em outras áreas. Sim. Na poesia você tem Horácio e Ovídio, que usam as formas líricas gregas, mas para falar de temas do cotidiano romano, da vida na cidade. Na prosa o destaque é Cícero. Ele se torna um mestre absoluto da oratória, a arte de falar bem em público, que era a habilidade mais importante para um político no Senado romano. E na historiografia, Tito Livio escreve a história de Roma não só para contar o que aconteceu, mas para dar exemplos de virtude e patriotismo. É sempre essa pegada. A literatura como ferramenta para construir e fortalecer o Estado. Então, se a gente juntar tudo isso, a produção grega e a romana, o que define essa literatura clássica? Qual é a cola que une tudo isso e faz com que seja tão importante até hoje? A cola são alguns princípios fundamentais. Primeiro, a busca pela perfeição formal. Acreditava-se que a forma não era só um invólucro, ela era parte da beleza e da verdade da obra. Segundo, o equilíbrio e a clareza, a razão controlando a emoção. As ideias deviam ser expressas de forma lógica, sem excessos. E, talvez o mais importante, a universalidade. Eles não escreviam sobre problemas banais de uma terça-feira em Atenas. Eles escreviam sobre amor, ódio, guerra, justiça, morte. Os grandes temas da condição humana. E é por isso que um conflito de uma peça de Sófocles, escrita há 2.500 anos, ainda nos atinge em cheio hoje. E é por isso que a gente continua voltando para eles, né? Os materiais que vimos citam como essa base foi fundamental para o Renascimento, para o neoclassicismo. Parece que toda vez que a cultura ocidental se sente meio perdida, ela volta para a Grécia e Roma para se reencontrar. Exatamente. Eles criaram o código-fonte. A jornada do herói que a gente vê em Star Wars ou nos filmes da Marvel é a mesma estrutura da jornada do herói épico de Homero. A estrutura de 3 atos de uma peça de teatro ou de um roteiro de cinema foi aperfeiçoada pelos gregos. Eles não são peças de museu, são a planta baixa da nossa imaginação. Caramba, é uma jornada em tanto. A gente saiu das histórias que eram de todo mundo, contadas ao vivo na escuridão da noite, passou pelos gêneros que organizaram a experiência humana nos palcos ensolarados da Grécia e chegou na literatura usada para construir um império em Roma. Para mim, fica a ideia de que o jeito de contar histórias está sempre mudando, se adaptando à tecnologia e à necessidade de cada tempo. Da memória para o papiro, do papiro para o livro impresso, do livro para a tela. E isso levanta uma questão importante, que é um ótimo ponto para a gente terminar. Os textos que nos guiaram mostram essa transição gigantesca do oral para o escrito, que também foi uma mudança do coletivo para o individual, da performance para o texto fixo. A pergunta que fica é: qual é a grande transição que a gente está vivendo agora? Com a internet, as redes sociais, as narrativas em videogame que mudam com a sua escolha, a inteligência artificial começando a criar textos, será que estamos no meio de uma transição tão profunda
quanto a que separou os bardos dos primeiros escritores? E o que isso vai significar para o futuro do que a gente chama de literatura?